Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, depois de vários dias assim sem gravar absolutamente nada, porque eu estou naquela de recuperação da cirurgia, então tem dia que eu acordo legal e tem dia que eu acordo assim meio mal. Hoje eu estou melhor, então resolvi fazer esta gravação. E tem outra, muito revoltado com o comportamento do governador de São Paulo. Exatamente, o governador de São Paulo. Eu sou paulistano e estou tendo vergonha de ser paulistano, porque nós temos no governo do estado de São Paulo uma tralha que foi eleito pelo pessoal do interior de São Paulo, porque na capital essa tralha bolsonarista não ganhou. Então esse pessoal do interior de São Paulo tem que ter um pouquinho mais de consideração com a população, porque votaram num bolsonarista, uma tranqueira que não tem tamanho, que inclusive agora está apoiando aquele idiota dos Estados Unidos, o tal de Donald Trump, que é um maluco. E esse governador de São Paulo, como é bolsonarista, está endossando aquilo que o Donald Trump está falando sobre o governo do presidente Lula. Mas esse tal de Tarcísio de Freitas, espero que o pessoal de São Paulo não vote mais nessa tralha. Porque, veja bem, o pessoal elegeu um congresso que é também uma tranqueira, que agora coisas que vão beneficiar a população estão sendo barradas pelos deputados que foram eleitos por esse pessoal do interior de São Paulo e alguns também da capital. Então eu estou até envergonhado de ser paulistano, porque é o fim da picada. E olha bem, esse tal de Tarcísio de Freitas, que foi eleito governador de São Paulo sem conhecer a Praça da Sé, porque ele achava, inclusive, que o palácio do governo era na Moca. É uma tranqueira que não conhecia nem São Paulo. Não sabia onde era a Rua da Consolação. Quer dizer, ele deu uma entrevista antes das eleições, ele não sabia nem onde era que ele votaria, o local de votação que ele participava. Ele não sabia. Então, veja bem, o cara desconhecia tudo no estado de São Paulo. Agora, tem idiota que votou nele, porque votar num cara desse tem que ser muito idiota. Veja bem o que ele está falando na imprensa. É o fim da picada. Mas hoje eu vou falar da entrevista que o ministro Rui Costa deu à TV Cultura, naquele programa de extrema-direita conhecido como Roda Viva. Que aquele programa, os caras só colocam o nego da extrema-direita. Aquele jornalista bem tranqueira mesmo. E o ministro Rui Costa, inclusive,
Ele disse que o presidente Lula precisa, inclusive, discutir as relações com os partidos, porque tem cara que faz parte da base, tem partido que faz parte da base, como o PP, o União, o MDB, o PSD, que votaram, inclusive, para derrubar o decreto assinado pelo presidente Lula sobre os impostos das operações financeiras, o IOF. E tem outra. Esse tipo de coisa acarretou uma crise no mandato. Agora, em uma entrevista que o Rui Costa deu nesse programa Roda Viva da TV Cultura, ele inclusive reconheceu que é necessário repaginar, inclusive, as relações com as legendas que votaram a favor para derrubar o decreto do IOF. Porque, inclusive, ele considera isso uma traição dessas siglas que estão no governo, esses partidos que são aliados e votaram a favor para derrubar o decreto do presidente Lula. Agora, o ministro também lembrou que antes da votação que derrubou o decreto do presidente Lula, houve acordos. E tem outra. O presidente da Câmara, depois que ele fez os acordos na casa dele, aí ele foi para o Congresso, para a Câmara, e colocou em votação o que eles tinham discutido e já tinham combinado. Agora, o Hugo Mota se revelou um grande traidor do povo brasileiro. Meu celular aqui está tocando, não para, não tem jeito. Aqui é complicado. Agora, olha bem a entrevista do Rui Costa, do ministro Rui Costa. Ele, inclusive, diz que o pessoal que está, os partidos que estão alinhados ao governo, alguns deles estão traindo o governo, ideia mesmo. E tem outra, olha bem o que ele falou, e de repente, pois foi feito um descumprimento e de repente, olha o que ele fala, abre aspas, de repente se vota sem dar, inclusive, nenhum retorno ao governo. É preciso discutir isso. Como vão ser as bases das relações daqui para frente? Isso precisa e vai ser discutido. Você pode até discordar, dizer não concordo com isso, vou votar contra, mas as relações têm que ser olho no olho. E o que é combinado deve ser cumprido. Inclusive tem aquele ditado que diz assim, o que é combinado não é caro. Agora, durante a entrevista do Rui Costa, ele foi, inclusive, alertado sobre os indícios que o partido do Centrão não deve embarcar em uma candidatura do Lula rumo ao 4º mandato, em 2026. Agora, ele, porém, minimizou essa possibilidade.
e diz o seguinte, abre aspas, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. Só veremos isso ano que vem. O ano ímpar é o ano de trabalho, fazer entrega à população. O ano que vem, sim, é o ano das definições políticas. Acho prematuro definir de quem vai apoiar quem. A esta altura do campeonato, ainda é muito cedo, fecha aspas, afirmou o ministro Rui Costa Pimenta. E, por um outro lado, ele acredita que a disputa, mais uma vez, será polarizada entre o Lula e um candidato da base dos eleitores bolsonaristas, aqueles que tentam trair a população. Tenta não, eles traem a população. Porque eles fazem campanha dizendo que vai combater tudo que é ruim, inclusive os roubos nos cofres públicos. Só que o negócio é o seguinte, eles fazem tudo ao contrário. Eles só enganam a população. Agora, a população também que acredita num bolsonarista deixa a desejar. E tem outra, o Rui Costa, inclusive, afirmou que um dos nomes para disputar junto com o Lula vai ser o governador de São Paulo, tal de Tarcísio de Freitas, aquele que pregou assim, está comandando a polícia militar para matar pessoas na rua. Veja bem, essa semana a polícia militar matou um trabalhador, só porque o trabalhador estava correndo para pegar o ônibus que estava parado no ponto. Aí o policial, como o trabalhador era negro, aí o policial matou o trabalhador. Aí a declaração do militar é a seguinte, eu pensei que, sabe como é que é? Teve uma tentativa de assalto e ele era negro, sabe como é que é? Quer dizer, existe também um preconceito que tem outro porém em cima disso. Essa matança é liberada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E veja bem, esse trabalhador que levou o tiro, que foi morto pela polícia militar, ele era evangélico. E a maior parte dos evangélicos votaram no Tarcísio de Freitas. Você veja a contradição da coisa. Olha, o bolsonarismo não gosta de pobre, não gosta de preto. E tem muitos pretos, inclusive evangélicos, que votam no Bolsonaro, em aliados do Bolsonaro. Aí está correndo na rua e é fuzilado pela polícia militar. Porque o que acontece? Eles são preconceituosos. E tem outra. Nessa entrevista do ministro Rui Costa Pimenta, ele diz que o presidente Lula vai enfrentar 50 tons de Bolsonaro. São variações do Bolsonaro. Inclusive teve a pandemia. Ele disse, o Rui era governador da Bahia. E o presidente da República era o Bolsonaro. E naquele momento, o Bolsonaro pregava que não deveria tomar vacina. E milhares de pessoas morreram por conta disso.
E tem outra, ele disse que não ouviu a voz do Tarcísio. E tem outra, ele disse que o Tarcísio também era a favor a não tomar vacina. Porque ele estava em muitos lugares do lado do Bolsonaro, inclusive sem máscara. Agora, o outro que também está saindo, que vai querer pegar os votos do bolsonarista, é o tal de Romeu Zema, do Partido Novo. Esse o nome dele já é igual, quase igual a zebra, porque esse é de uma topeira, porque todos os bolsonaristas, eles parecem que não raciocinam. Eles não raciocinam. Porque o objetivo deles, maior, não é ajudar a população. Porque se fosse para ajudar a população, o governador de São Paulo, quando acontecesse algum crime na polícia militar, que matasse uma pessoa, um trabalhador, ele tomaria providência. Mas uma vez ele deu uma entrevista, quer dizer, dizendo que isso é coisa que acontece e vai ficar por aí mesmo. E fica por isso mesmo. Você veja quantas pessoas morreram, foram assassinadas pela polícia militar no litoral de São Paulo. É só entrar lá no Google, fazer uma pesquisa e vocês vão ver a quantidade de pessoas que a polícia militar matou. Isso com o aval do governador do estado, Tarcísio de Freitas. E a maior parte daqueles que morreram votaram no Bolsonaro. Porque eles acham que a extrema-direita é que é legal. E eles não sabem que a extrema-direita é para sacanear o pobre, para sacanear o preto, para sacanear a prostituta, o gay. Eles não gostam de ninguém, eles só gostam deles. Veja bem o que falou o Trump. Olha bem, lá nos Estados Unidos, meteu o pau no Lula. E o Tarcísio de Freitas está apoiando. É o fim da picada. Agora, como diz o ministro Rui Costa Pimenta, o presidente Lula vai enfrentar mais de 50 tons de Bolsonaro. Eu achei até engraçado a colocação dele em termos de 50 tons de Bolsonaro. E ele diz que são variações de Bolsonaro, que inclusive teve aqueles que, caso do governador de São Paulo, que apoiava o Bolsonaro por não tomar vacina, por não usar máscara. E aqueles que embalaram nessa morreram. Porque eles, às escondidas, eles tomam a vacina. E o povo dança porque acredita nele. E tem outra. O Trump falou que estão perseguindo o Bolsonaro. Só que eu acho que o Supremo Tribunal Federal está demorando muito para colocar o Bolsonaro na cadeia, porque ele é um criminoso. Bolsonaro é um criminoso. Tentou dar um golpe de Estado na nossa democracia para instalar no Brasil uma ditadura militar. Só que tem um porém. Ditadura militar nós não queremos mais, porque nós já tivemos
Nós sabemos o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.